Boa noite, alunos do terceiro período da nova faculdade em Contagem, da turma de administração. Estamos na teoria contemporânea da administração, nessa disciplina, e também hoje vamos falar sobre PDCA e itens de controle. Isso está dentro da teoria neoclássica e dentro também da qualidade total, falando sobre padronização, metas, falando sobre a parte de qualidade. E nós iniciamos na aula anterior, na aula de ontem, o preenchimento de uma planilha, mas ela não somente é uma planilha, como um passo a passo para aplicar as ferramentas da qualidade, né, sendo elas estratificação, folha de verificação, Pareto, espinho de peixe, 5 porquês, né, e o plano de ação. Essa aplicação ou essas ferramentas, elas têm o objetivo de estratificar o problema até a causa raiz, que faz parte do método de análise de solução de problemas, que é o MASP. Então, tudo isso é importante que o administrador tenha e saiba e domine essas ferramentas, porque, assim como o médico, ao avaliar, ao fazer o diagnóstico de uma pessoa, ele precisa ali receitar ou solicitar alguns exames laboratoriais ou de imagem. Assim, o administrador também precisa aplicar alguns exames na organização. Esses exames, ele não é feito simplesmente de uma maneira que nós achamos que a organização está passando. E sim, nós então aplicamos ferramentas para verificar qual é a real situação daquela organização. Então, essas ferramentas ajudam e muito na estratificação desse problema e mostra que nós podemos, sim, ser esses gestores, essas pessoas que vão contribuir para a formação ou para a resolução do problema organizacional. Dessa maneira, essa planilha que eu estou comentando, vou postar ela aqui no nosso vídeo, é uma planilha que nós iniciamos o preenchimento dela ontem, né, na nossa aula de ontem. Mas vocês vão conseguir acompanhar, porque eu vou passar rapidamente as partes que nós já preenchemos, para que vocês acompanhem rapidamente e lembrem daquilo que nós conversamos na aula anterior, e a partir do momento que nós chegarmos até o ponto que nós paramos ontem, eu dou uma ênfase maior, ok? Essa planilha, ela inicia com essa aba chamada identificação, que vai ser a identificação do problema, onde eu tenho aqui o que aconteceu. O que aconteceu nesse nosso exemplo? Que o alto índice de erros na indústria, e foi grande o alto índice, né, de erros na indústria. Então, isso é um problema. Se eu colocasse somente um preenchimento assim, ó, erros na indústria, isso não seria um problema. Então, eu tenho que determinar, eu tenho que identificar. Então, alto índice de erro na indústria mostra que teve um número elevado desses erros. Então, isso é um fator que precisa ser trabalhado. E a meta, qual que é a meta nesse caso? Atingir o máximo de 3.600 erros na indústria até 2020. E eu falei aqui para os nossos alunos presentes que 3.600 é uma quantidade grande de erros. Isso vai depender de quê? Vai depender da quantidade de produção, né, de capacidade produtiva que essa empresa possui. Se essa empresa produz 100 mil itens, 3.500 significa 3,6% de erros. Mas se essa empresa produz 100 milhões de itens, então isso fica 0,36%. Então depende muito do montante, né, que essa empresa produz. Então, essa meta ficou dessa maneira. É uma meta anual, é uma meta que tem objetivo, valor e prazo, como nós já vimos na nossa aula. E aqui embaixo mostra como se fosse um item de controle, que tem a meta de cada mês, ok? E a soma de cada mês aqui, que foi estipulado, ela dá 3.600, que é essa meta, né? Que é o mesmo valor aqui que está descrito acima. E aqui embaixo, no real, é aquilo que foi sendo praticado a cada mês.
e eu comentei com os alunos o seguinte, que essa meta de erro na indústria, o melhor dela é para baixo. Por que que é para baixo? Porque quanto menos erros eu tiver, melhor é para a minha organização. Disse também que se fosse uma meta, por exemplo, de absenteísmo, que nós já aprendemos o que é, o melhor é quanto menor o índice de absenteísmo, melhor para a empresa. Então, essa meta também é melhor para baixo. Então, professor, qual seria uma meta interessante que fosse melhor para cima? Seria, por exemplo, a parte de vendas. Quanto mais eu vendo, melhor é. Uma outra meta melhor para cima. Quanto mais eu produzo, a empresa, né, de uma certa forma, se beneficia mais. E assim, vários outros itens que a gente pode considerar, tá? Melhor para cima. Mas nesse caso aqui, a meta de maio que nós estamos estratificando foi 500 itens defeituosos e nós alcançamos 600, ou seja, 100 a mais. E aqui embaixo mostra essa relação. Olha só, nesses meses de janeiro até abril, nós alcançamos a meta. Abril e março foi algo bem rente, né? A meta era 300, nós alcançamos 300. Mas aqui em maio, nós vemos que existe uma discrepância aqui de 100 itens que tiveram erros dentro dessa indústria. Então, nós precisamos gerenciar mês a mês para que quando chegar até dezembro, né, até o término desse tempo, nós não tenhamos problemas em alcançar essa meta anual. Então, por isso que eu verifico isso mês a mês. E essa verificação, ela se dá de uma maneira muito mais assertiva para que eu consiga, então, chegar na meta no qual eu desejo, ok? Então, dessa maneira, eu tenho essa relação aqui entre a minha meta e o meu realizado. Vindo aqui para o próximo flagzinho aqui embaixo, eu tenho uma estratificação relacionada à análise do fenômeno. O que é isso? Aqui me repete alto índice de erros da indústria, que estava no anterior, que a fórmula mesmo já puxa, e aqui eu vou verificar o que aconteceu, qual que é a ocorrência. Nesse caso, nós inventamos, é claro, mas pensando na indústria, nós verificamos que houve uma separação errada de um material, foram 300 ocorrências relacionadas a isso. Nós vimos também que o faturamento foi incorreto, foi 110 ocorrências desse faturamento. Nós verificamos também que houve atraso na transportadora, de 100 casos. Nós vimos também que atraso na entrega, houve 75 casos, e pedido com problema, houve 15 casos. Aqui é feito da seguinte maneira, pessoal. O total disso é 600, que foi exatamente o índice que nós alcançamos, né? Que foi 600 quantidades de erro dentro da indústria. E cada um desses itens, de uma maneira isolada, eu tenho aqui os 300 erros, que correspondem a 50%, 110 a 18%, 100 a 17% e assim sucessivamente, tá bom? Aqui o acumulado, 300 é 50%, mais 300 mais 110 é 68, mais 100, 85, mais 75, 98, mais 15, 100% do problema. Isso aqui, não necessariamente você precisa já colocar em ordem decrescente, porque essa planilha, para você aqui em cima, deve ter aqui para habilitar o conteúdo, alguma coisa assim, ou habilitar macro, de amarelo. Você apertar, que nós fizemos isso na aula anterior. Você pode ver o vídeo anterior que você vai ver isso. Mas, aí você pode clicar aqui, olha, ordenar. E, naturalmente, ele faz uma classificação de ordem decrescente, tá bom? Então, a ordem decrescente, para quê? Para poder gerar o Pareto. Não precisa clicar aqui para criar o Pareto, porque o Pareto que cria aqui, ele é bem feio. Mas essa outra paleta aqui embaixo, se você clicar, já tem um Pareto definido conforme aquilo que você colocou aqui, tá bom? Então, esse Pareto foi definido, é um gráfico de barras e... Oi, desculpa. Fala. Perdão. Fala, quem é?
Oi, tá me ouvindo? Professor, tá me ouvindo? Pronto, Denilson, sim. Na aba estratificação, esses Hum. nomes e a porcentagem, você colocou uma fórmula para puxar de algum lugar ou você já editou nessa mesma aba? Na estratificação, quando você só preenche essa parte aqui que eu vou selecionar, ó. Essa aqui, os itens aqui do que é, ou seja, daquilo que aconteceu, e a Ok. quantidade das ocorrências. Essa parte aqui eu já coloquei a fórmula para poder já calcular o acumulado e o percentual, Não, bacana, só isso, obrigado. tá bom? Pareto. Aqui no Pareto, puxa exatamente aquilo que foi feito lá na estratificação, onde vai mostrar os índices, o alto índice de erros da indústria, e vai mostrar exatamente conforme está lá na estratificação: separação errada, faturamento incorreto, atraso da transportadora, atraso na entrega e pedidos com problema, com seus respectivos números de ocorrência aqui na barra. E aqui na linha vai mostrar a frequência acumulada: 50% é o primeiro mais o segundo 68%, com o terceiro 85%, com o quarto 98% e com o quinto 100%, tá? A, a ferramenta do Pareto me diz que eu preciso tratar 80-20. Então, o que, que nós vamos fazer? Separar 80% do meu problema. Então, olha, aqui não tem 80%, nem aqui. Aqui já tem 80%, ou seja, tem até um pouco a mais. Mas a gente vai separar exatamente esses três itens para ser estratificados, para eu verificar e não ter problema com a minha meta, tá? O meu índice lá que eu, né, não atingi. Dessa maneira, eu passo para o próximo item aqui no Pareto. Espero que esteja ok. Se não tiver, vocês me interrompam. Na próximo item aqui, a gente vai para análise das causas. O que é análise das causas? Essa ferramenta pode chamar diagrama de análise de causas, pode chamar diagrama de espinha de peixe ou Ishikawa, diagrama de Ishikawa. Ishikawa foi o japonês que criou a ferramenta, tá? Então, ela tem uma semelhança com o peixe, com a espinha de um peixe, por isso também que o nome é espinha de peixe, onde aqui o cabeça, ele vai ter o problema. Você lembra que a gente estava lá preenchendo lá na frente o alto índice de erros na indústria? Ele apareceu aqui. Mas aqui também está a separação errada, que foi algo que o Pareto já determinou aqui para a gente, de acordo com a classificação que nós fizemos. Então, nós vamos analisar essa separação errada. Por quê? Nós vamos ver o que essa separação, né, de fato, o que aconteceu nela para poder causar, né, esses erros na indústria. E eu mostrei para o pessoal que aqui tem uma ferramenta chamada 6Ms, que a gente usa geralmente junto com a espinha de peixe. Esses 6Ms são 6Ms de. É tipo como se fossem 6 áreas que as indústrias geralmente utilizam como análise. Então, como que é isso? Eu tenho aqui máquina, tenho método, tenho meio ambiente, tenho mão de obra, tenho material e medição. Então, esses 6Ms, eles correspondem a todos os itens dentro de uma indústria. E nós fomos verificar o erro aqui na separação, e nós fomos lá na parte da máquina. E a gente viu, isso aqui foi uma hipótese, aquilo que a gente imaginou, tá? Mas na vida real você verifica realmente qual que foi. Na máquina a gente viu que existe um descontrole na máquina ao produzir o item 5. Dentro da produção, o item 5 é importante e que houve um descontrole aí. O método está ok, que seria a maneira de fazer. O meio ambiente é aquilo que envolve o ambiente no geral. Por exemplo, pode chover e ficar meio úmido no galpão. Isso é meio ambiente. Pode estragar o ar-condicionado e ficar muito quente. Pode ocasionar algum problema na produção. A gente pode também ter um dia muito frio e isso impactar na produção também, tá bom? Então, isso é de acordo com o ambiente. Pode ter uma queimada próximo da sua empresa e aquelas fuligens, aqueles pó
enfim, cinza, o vento pode ter levado no ar e entrar para sua empresa e ter um problema também na parte de produção. Isso fala sobre meio ambiente, tá? Meio ambiente é aquilo que envolve a empresa. Aqui embaixo mostra um outro M chamado mão de obra, e a gente verificou que nova equipe de trabalho no turno da tarde. Pode ser que essa nova equipe aqui também ocasionou aqui um problema nessa separação, tá? Então nós colocamos dessa maneira. Material, ok, material seria a parte física, né? Aquilo que está sendo usada como insumo para a produção. E a medição é os índices relacionados à parte de produção. Por exemplo, determinada máquina tem que estar em 300 graus centígrados. Um processo de produção precisa aquecer, sei lá, tal temperatura. O ajuste da máquina tem que ficar 2 centímetros de distância. Isso são as medições, tá bom? São as métricas usadas na produção. Então, ao verificar tudo isso, verificamos que os problemas nessa separação errada foi da máquina e foi da mão de obra. E, pessoal, a gente não fez aqui, mas a gente faria também, como no Pareto a gente vai ter que fazer 80%, então espinha de peixe da separação errada, espinha de peixe do faturamento incorreto e espinha de peixe também no atraso da transportadora. Cada um desses itens aqui, que deram 85% no Pareto, merece uma espinha de peixe, tá bom? Aí você fala, professor, e se 80% meu tivesse dado no segundo? Então você ia fazer uma espinha de peixe do primeiro e do segundo. Professor, e se 80% do meu problema tivesse dado só no primeiro? Então você faz uma espinha de peixe somente no primeiro. Entendido? Nesse caso aqui, nós só fizemos do primeiro aqui, mas faria também do segundo e pegaria uma outra espinha de peixe para fazer do terceiro. E, pessoal, aí nós vamos para outra parte. A gente vai para a análise das hipóteses. Vocês estão acompanhando que tudo isso é revisão da aula passada. Então, na análise das hipóteses aqui, a gente usa uma ferramenta chamada GUT, que é gravidade, urgência e tendência. O curso aqui, ele está aqui para tentar também priorizar alguma dessas partes, mas o certo é essa ferramenta que é mais conhecida como GUT, gravidade, urgência e tendência. Então, o método aqui a gente colocou ok, não sei se vocês percebem, mas todos os itens que estão aqui nesse quadrinho, ele puxa para cá, tá? Então, a fórmula puxa para cá que você tem que aplicar o GUT em cada uma dessas estratificações que a gente já fez anteriormente. Então, a gente falou aqui que a máquina apresentou descontrole, né, ao produzir o item 5. Qual que é a gravidade dessa máquina? Aqui nós delimitamos como 5, que é o máximo. A gente pode classificar como 5, 3, 1 ou 0. Então, nós classificamos como 5, porque essa máquina aqui, se não consertar, esse descontrole pode causar muitos problemas na organização. E a urgência de consertar isso? Nós também entendemos que foi 5, porque isso precisa ser urgente, senão você vai conseguir, né, vai continuar tendo erro na produção. E a tendência disso voltar a acontecer? Se não resolver essa questão, a gente pode considerar que é 5 também. E aqui consta para mim a soma dessa pontuação. Então, isso também nós fizemos na mão de obra. Essa nova equipe, qual que é a gravidade disso, da nova equipe? Certamente essa nova equipe foi treinada, mas pode ser que não foi de uma maneira tão efetiva assim. Por isso que nós colocamos 3. A urgência desse problema acontecer para ser resolvido precisa ser de uma maneira também bem eficaz. Mas a tendência de acontecer novamente é baixa, sabe por quê? A equipe que entrou esse mês, no mês que vem ela já vai ter mais experiência, né? Então ela vai conseguir ter um posicionamento melhor, entendeu?
Então, uma experiência melhor. Então, a gente colocou como 1. Então, aqui, ou seja, se você mandar priorizar, ele também consegue fazer isso. Olha, colocando aqui, ó, o 15 na primeira opção, o 2 aqui, que no caso deu 9 na segunda opção. Se tivesse vários outros problemas, também estaria aqui classificados, tá bom? Então, aqui se você apertar priorizar, também ele coloca de ordem decrescente. Se vocês percebem, não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente só está verificando problemas da causa raiz. Então, o problema do alto índice de erros na produção já ficou lá atrás. Eu já estou verificando como que essa máquina está descontrolada, como que essa equipe nova está produzindo, e assim eu vou verificando cada dia que passa mais detalhes desse problema, tá bom? E nós paramos nesses 5 porquês que está aqui nessa tela no momento, tá bom? E aí, o que nós fizemos, pessoal? Nós, então, resolvemos esse segundo item aqui, que foi relacionado à mão de obra. A mão de obra, então, teve uma equipe nova no trabalho no turno da tarde. Aí a gente, como é 5 porquês, a gente questiona isso. Por que entrou uma nova equipe no turno de trabalho? Aí a gente colocou a resposta. Porque não foi feita manutenção. Ah, desculpa, gente. É porque é o seguinte, quando eu classifiquei aqui, olha, atrapalhou essa outra parte que a gente já tinha feito. Mas é o seguinte, essas ações aqui são relacionadas ao item de cima, que nós já tínhamos feito. Deixa eu colocar aqui. Certinho. Como a gente já tinha feito, então, peraí. Um minutinho que eu já vou arrumar aqui. Tudo vai ficar certo. Bom, aqui, pessoal, eu tenho... Peraí. Vou aumentar aqui também. Aqui, pessoal, eu tenho os 5 porquês aplicado. Como que eu apliquei aqui? Eu perguntei, por que existe descontrole na máquina ao produzir o item 5? Aí a gente respondeu, que a gente verificou lá junto à indústria. Porque não foi feita manutenção no tempo previsto da máquina, no caso, né? Aí a gente pergunta de novo, porque olha, tudo que a gente coloca aqui vai para a linha de baixo. Aí a gente pergunta, por que não houve ou não foi feita manutenção no tempo previsto? Aí a gente colocou aqui, ó, porque a empresa contratada para a manutenção estava fechada por causa do Covid. Aí a gente pergunta aqui, por que essa empresa de manutenção estava fechada? Porque o mundo está em pandemia. Aí aqui vem aqui para baixo, por que o mundo está em pandemia? Aí eu brinquei, porque um japonês, né, um chinês comeu um morcego. Mas no caso não coloco aqui não, tá? Porque o mundo está em pandemia, a gente chegou no último estágio do porquê. Tem vezes que você não vai conseguir chegar aos 5 porquês, mas quando a resposta ela começa a ficar tola, então você não estratifica mais. Então aqui a gente monta algumas medidas. Aí o que nós montamos? Criar uma área de manutenção das principais máquinas da empresa. Então montar isso dentro lá da nossa empresa, essa área de manutenção. A gente também fez selecionar novos fornecedores de manutenção, porque a gente viu que a empresa contratada estava parada por causa da Covid. E a gente colocou também montar planos de manutenção com menor tempo para evitar máquinas paradas na indústria. Então, são ações relacionadas aos 5 porquês do problema de uma máquina que nós analisamos. Resolvendo essa causa raiz, a gente já tem, então, medidas para resolver a raiz do problema, automaticamente isso vai resolver o problema que foi apresentado lá em cima. Tranquilo até aí? Vamos fazer aqui o segundo motivo nosso, que foi a mão de obra. Aí eu posso perguntar para vocês assim, ó, tentam participar comigo.
Por que, por que que houve uma nova equipe de trabalho no turno da tarde? O que vocês acham que eu posso colocar, por exemplo? Porque houve uma demanda de serviço. Pronto, aumentou a demanda de serviço. Vamos colocar aqui, ó. Aumentou a demanda de serviço na produção. Por que que aumentou a demanda de serviço na produção? Porque o quê? Porque o produto fabricado é sazonal. Então, tava tipo como se fosse ovo de Páscoa, né? Na Páscoa ele sai muito, né? Por que que o nosso produto é sazonal? Porque é específico para a área de saúde, por exemplo, tá? Por que que ele é específico para a área de saúde? Porque é ramo que a empresa escolheu para atuar. Porque já virou ridículo, 5 porquês, tá bom? Então pronto. O que que a gente pode fazer então para poder resolver esses 5 porquês que a gente está conversando aqui? Então, o que que a gente pode fazer para poder melhorar e resolver essa questão desses novatos aí no turno da tarde? Um treinamento. Treinamento. Então, intensificar o treinamento de novos colaboradores. Ok? O que mais que a gente pode Ok. fazer para melhorar esse negócio aqui? O produto ele é sazonal. Será que tem jeito da gente mexer nisso, verificar uma nova possibilidade de ofertar ele em outros momentos? Poderíamos colocar verificar a possibilidade de fabricação do produto de forma regular durante o ano. Então, se ele é sazonal, uma hora, quando for a época de grande demanda, a gente já vai ter produzido a quantidade necessária. O que mais que a gente pode fazer aqui como ação? Ele é um produto específico da área de saúde e foi o ramo que a empresa escolheu. Então, não sei se a gente pode ter alguma ação relacionada a isso, né? Mas se tiver ok, a gente pode verificar, deixa eu ver, que área de saúde, ramo que a empresa escolheu para atuar. Eu acho que não tem ação para isso, assim. A gente poderia ver outros ramos, mas o problema maior foi a nova equipe de trabalho, então não faz sentido a gente fazer mais ações relacionadas a isso. Então, a gente pode intensificar o treinamento, a gente pode escrevi errado. Verificar a possibilidade da fabricação do produto de forma regular, né? O que a gente pode fazer também é criar um acompanhamento dos novos colaboradores, né? Criar um acompanhamento dos novos colaboradores na empresa. Pronto, acho que nós, então, definimos aqui ações pertinentes àquilo que nós descobrimos aqui nos 5 porquês. E fazendo dessa maneira, a gente consegue mostrar que nós estamos atuando em cima da causa raiz, tá bom? E aí a gente vai para esse outro aqui, até aqui tudo bem? Posso passar?
Tá tranquilo? Tranquilo. E aí a gente vai para o relatório de tratamento de anomalia, que chama RTA, ou pode ser falado também que é um plano de ação, tá bom? Aqui tem algumas informações que vocês podem preencher de acordo com aquilo que a empresa te exigir. A nossa meta é atingir o máximo de 3.600 erros na indústria até 2020. E aí a gente começa a verificar os pontos problemáticos. Lembra lá da máquina que nós vimos, que era o problema maior, que o descontrole da máquina ao produzir o item 5? O tipo de ação a gente vai colocar corretiva. Por que corretiva? Porque o problema já aconteceu, porque você não atingiu a meta. Se você tivesse atingido a sua meta, igual nos outros meses anteriores, deixa eu te mostrar lá na planilha, lá no primeiro. Nos meses de março e de abril, ficou bem na pinta, olha, 300 e 300. Não teve problema, ficou exatamente no limite. Mas se o gestor quisesse fazer uma estratificação aqui, nesse tempo aqui, tanto de março quanto de abril, ele poderia ter, ao final da estratificação, colocar aqui, ao invés de uma ação corretiva, ele poderia colocar uma ação preventiva. Porque ele está vendo que, primeira coisa, ele fez 250, para depois fazer 270, e ficou raspando aqui, ó, em março e abril. Então, isso já estava apontando que isso daria mais no decorrer do tempo. Então, se ele quisesse fazer ações preventivas aqui, talvez não chegaria a essa situação de março. Entenderam? Então, isso é uma maneira de analisar aí um problema e saber quando que pode ser tomado algum tipo de decisão, tá? Então, nesse relatório de tratamento de anomalia, esse primeiro aqui está falando que é uma ação corretiva, e as ações que nós definimos lá, elas vêm para cá automaticamente. Então, são ações no qual nós verificamos que é corretiva, e aqui a gente vai colocar início para essa ação e o fim e o responsável. Uma coisa que vocês precisam ser bem diligentes é que se a gente está falando que não atingiu a meta em maio, então isso aí você precisa apresentar e fazer essa análise na primeira semana de maio. E também de uma maneira onde você faça essas ações também bem na primeira semana. Por quê? Porque o mês de maio vai correr e você precisa atingir a meta de junho. Se você colocar ações aqui que vão durar o mês todo, você não alcança a meta do mês posterior. Entende? Então, a gente aqui, nesse caso, eu colocaria ações aqui até no máximo estourando o dia 10, para eu poder concluir essas ações e começar a trabalhar bem forte para que no próximo mês eu consiga atingir minha meta. Vocês entenderam por que não pode ser períodos muito longos? Porque no próximo mês tem meta para eu bater. E se eu vi problemas relacionados à minha indústria, eu preciso resolver esses problemas rápido, fazer algo bem pontual e resolver o meu problema, ok? Então aqui, claro que cada uma dessas ações, ela precisa ter data de início e fim e o nome dos responsáveis. Aqui também, deixa eu colocar aqui também para a gente não perder. Por exemplo, 1 do 5 do 20. Posso colocar também que essa vai iniciar também na mesma data. E essa aqui, por exemplo, pode iniciar um pouco depois, sei lá, dia 3 do 5. Dá conta de fazer tudo certinho. Da mesma maneira, pessoal, eu vou definir aqui as datas do fim. E essas datas do fim não podem ser também muito longas. Então, criar uma área de manutenção, isso é um pouco mais complexo. Eu vou colocar do dia 1º ao dia 10. Selecionar novos fornecedores de manutenção, isso eu posso fazer, de repente, uns 2 dias. Então, vou colocar até o dia 3 de maio. Montar um plano de manutenção com tempo menor,
Isso aqui eu posso colocar isso, de repente, também com os 2 dias, ok? E aqui os responsáveis também, eu coloco pessoas que são relacionadas à área. Eu, por exemplo, posso ficar com essa, sei lá, o José da Silva com a de baixo, e o João de Deus, parou de falar do João de Deus, né, gente? Será que esse homem foi preso? João de Deus, para fazer esse outro aqui de baixo, ok? Então, mostra que o meu problema teve uma ação corretiva, que é essas ações aqui, que vão ser resolvidas rapidamente para eu poder bater a minha meta no próximo mês, ok? Dúvidas em até então, pessoal? Não? Sou um aluno aplicado demais, ô turma boa. Tem gente aí da sala que eu nunca nem escutei a cor da voz. Mas tá bom. Vamos lá. Problema aí na mão de obra, nova equipe de trabalho no turno da tarde. E eu tenho aqui intensificar os treinamentos de novos colaboradores. Eu vou deixar aqui as mesmas datas, tá? E as mesmas pessoas, mas você colocaria também datas diferentes. Mas o importante é você não colocar data grande demais. Desculpa, colocar datas que são muito grandes, né? Muito espaçosas. Isso naquele treinamento da padronização, a gente já conseguiu dar essas orientações para vocês. Outra coisa que naquele treinamento pedia era para fazer frases no infinitivo, né? Criar, selecionar, montar, intensificar, que aqui também está sendo colocado, tá bom? O responsável sempre precisa saber quem é. Não poderia colocar, por exemplo, equipe de venda, setor de manutenção. Isso não é aplicado no plano de ação. E início e fim é também muito importante colocar de uma maneira que a gente consiga, né, chegar a esses objetivos. Ok, pessoal? Dúvidas até então? Não, Tranquilo? tranquilo. Então tá. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o vídeo anterior, né, lá no YouTube, vou colocar o vídeo lá no Google Aula, para vocês terem acesso ao primeiro vídeo e ao segundo vídeo. E vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu fiz no Excel, tá? Exatamente igual. Você pode fazer, colocar aqui nome de pessoas diferentes, tá? Ou datas, mas as ações, os números aqui, pode colocar tudo igual, tá? E você vai me mandar esse trabalho que eu vou considerar como ponto para a sua atividade. E aí você vai conseguir preencher, você vai ver como é que funciona. Assistindo o vídeo, você pega os valores e o arquivo você já tem, então vocês façam isso, tá? Que aí eu conto como nota para vocês. Que dia que vocês vão me entregar isso, pessoal? Vocês vão me entregar só no mês que vem. Olha que maravilha. Só no mês que vem, no dia 2, que é terça-feira, que é o dia da nossa aula, tá bom? Terça-feira, no dia 2, vocês mandam para mim até meia-noite, tá bom? Então, vocês assistam a aula, façam a planilha, coloque os dados e me envie, que eu sei que você treinou aí essa ferramenta. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Não. Tá bom. Semana que vem, vocês já vão ter lançado lá no Sistema Aula todas as atividades que nós já fizemos, tá bom? E aí, vocês já vão saber como que tá a questão de nota de vocês, até para se programar agora para esse finalmente aqui, que a gente está já caminhando para ele, né? A gente praticamente é só o próximo mês de aula, né, que a gente tem. E enfim, estamos juntos aí para poder resolver né, e sanar qualquer dúvida ou qualquer questionamento que vocês tenham. Tá bom? Eu vou deixar aqui, vou parar de gravar. E se você quiser, vocês podem me enviar essa atividade ou
pode me enviar no e-mail, nesse e-mail mesmo, que a nova faculdade fez para nós, tá? Que está aqui reservado aqui, que está dentro desse grupo, pode me mandar por aqui mesmo, por e-mail. Ou colocar no Google Aula, é com vocês, tá? Só preciso receber até semana que vem, na terça-feira. Tá? Vou parar de gravar aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois, fiquem à vontade. Deixa eu só parar de gravar. Um abraço.